Então, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai continuar falando sobre as alterações relacionadas à toxicologia, à pediatria, as cascatas inflamatórias, o COVID e a SARS. SARS é S-A-R-S, ok? Então, guarde. Na hora que terminar essa aula nossa, algumas perguntas que vão ser respondidas, que vocês vão precisar responder, estão no meio do vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês me expliquem, vocês vão responder para mim, pergunta 1. São as duas fases imunológicas, né, responsáveis pela vacinação? Então, quais são as duas fases? Lembra? Fase humoral e fase celular? A primeira fase, no caso, seria a primeira dose. E a outra, a imunidade celular. Então, diferencie para mim a imunidade humoral. Humoral se escreve com H. E a imunidade celular, que é responsável pelas células linfocitárias CD4 e CD8. Certo? Então, vocês vão responder essa pergunta para mim. Pergunta 1. Então, a pergunta 2 está relacionada ao que é imunidade permanente. Porque, por exemplo, quando o seu paciente pega sarampo ou COVID, que ainda não é estudado, por que pode existir uma imunidade permanente? A imunidade permanente está relacionada à imunidade humoral ou relacionada à imunidade celular? E continuamos a pergunta que não quer calar. Quem está doente pode tomar a vacina novamente? A vacina Sinovac, CINOVAC, a vacina Sinovac, ela tem que ser no mínimo 4 doses para fazer a imunização do paciente. Mas vocês conhecem aquele aspecto. Eu vou vacinar, nós vamos vacinar as pessoas em massa, eles vão ficar sossegados e essa histeria coletiva pode diminuir. Então, às vezes, isso pode ter um fundo, ser usado de cunho político, né? Então, resumindo, é como se fosse assim: eu vou dar a vacina, vou acalmar as pessoas, elas pensam que estão vacinadas e fica tudo certo. Na verdade, nas pesquisas faltam robustez, falta dados técnicos, né? Falta dados clínicos. Ninguém sabe o nível certo de anticorpos. Será que daqui 6, 8 meses, será que daqui 6, 8 anos, os anticorpos vão estar lá ainda? O que aconteceu é que dos 9 mil voluntários que existem no Brasil que estão experimentando a dose, 1/3 ainda não fizeram a tomada da segunda dose. E a gente sabe que existe uma janela imunológica, né? Uma janela temporal entre a primeira e a segunda dose. E todo mundo sabe que se perder a janela, volta a estaca zero. Toda mãe sabe que precisa vacinar o bebê e que daqui 2 meses tem que voltar para vacinar de novo. E se ele não voltar para vacinar, todos vocês também já fizeram isso, algumas pessoas já fizeram. Se não tomar a segunda dose, volta para a estaca zero e tem que começar a tomar todas as doses de novo. Toda mãe sabe que tem que tomar a segunda dose, senão perde o efeito. Agora, a vacina de Oxford, ela é diferente. Ela usa o critério do fator viral. Ou seja, ela usa a cápsula do adenovírus, coloca o material dentro e usa como fator genético. Então, ela pega a cápsula mesmo, a cápsula do adenovírus e põe material genético dentro. Então, aparentemente, essa cápsula de adenovírus associada ao DNA, ao RNA, na verdade, ao RNA do coronavírus parece aumentar a resposta imunológica. E aí, tomando a segunda dose, ocorre um aumento muito grande na imunidade. Mas, no entanto, a gente não sabe o que vai acontecer se essa resposta é duradoura. A gente não esperou nem 1 ano para ver os efeitos que vão ser relacionados a isso. E a gente não sabe se as defesas vão estar lá. No momento é isso aí. Nós não estamos preparados para avaliar essa vacina. Nessa pressa absurda, o governo de São Paulo diz que vai soltar uma vacina o mês que vem, né? No mês de dezembro, porque a gente está falando hoje, 5 de novembro de
2020. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje pode ser que o mês que vem seja exatamente o contrário. Apesar do governo de São Paulo falar sobre a vacina, que ela vai estar no final de dezembro, o Ministério da Saúde, ele acha que a gente vai ter uma vacina em torno de meados do ano que vem. Aqui, na verdade, a vacina existe, a gente só não sabe se ela é eficaz, eficiente e duradoura, né? A gente tem 180 vacinas em movimento e a gente tem 11 vacinas em estado 2 já, num processo bastante evoluído. Mas é porque nenhuma delas ainda, estão na fase 2, não, elas estão na fase 3, mas nenhuma delas tem publicado, tem avaliado o mecanismo vacinal, o processo de proteção, os seus resultados, então elas não têm avaliado nada ainda. O problema é que a pressa, na verdade, é tão grande que eles estão negligenciando a meta deles é tão grande, a pressa também é tão grande, que eles estão negligenciando certas metas que tem que conseguir para saber se essa vacina é eficaz. O FDA, na loucura, diz que se a vacina proteger 50%, tá ótimo. Você quer ser vacinado ou vacinar o seu filho, ou vacinar o seu pai ou sua mãe com eficácia de 50%? A vacina, ela tem que ter no mínimo 97% de eficiência, senão ela não vale nada. Senão ela não serve. E outra coisa, eu tenho que saber os efeitos dela. Os efeitos a curto, médio e longo prazo. As estratégias vacinais estão corretas? Quais são as estratégias vacinais? O objetivo é o quê? Erradicar a doença, impedir que a doença fique grave. Ao meu ver, o objetivo básico é diminuir a quantidade de pessoas infectadas para diminuir o contágio, né? Impedir que a doença fique grave, mas o problema é que os protocolos das vacinas de até hoje não foram atingidas e nem preconizadas. Na verdade, eles estão dando vacina só para ver se o número de anticorpos aumenta. Vocês entendem que as pessoas que estão sendo avaliadas, no caso as cobaias, elas são todas sadias? Não existem pessoas que têm debilidade física, comorbidades associadas como hipertensão, diabetes, doença coronariana, porque o correto seria, para o processo de pesquisa, tá, gente? Não estou dizendo que é o correto em nível de processo de pesquisa. O correto seria vacinar os indivíduos que têm alterações comorbidades associadas, que têm comorbidades associadas, e levarem para o hospital para ver se essas pessoas, quanto tempo elas melhoram, principalmente em nível de fase 1, porque esse paciente vai estar em nível de fase 1, né? Ele não vai ter aquela cascata citoquímica da fase inflamatória, que é a fase 2, e ia levar esse paciente para o hospital e ver quais as alterações que ele teve e quais as comorbidades associadas e o grau de letalidade do vírus nessas pessoas. E se eles vacinados, eles vão piorar ou não. E teria que ver qual a resposta deles. Essas respostas são normais? O que eles tiveram é esperado? Na verdade, a vacina está sendo aplicada em pessoas saudáveis entre 18 e 65 anos, sem diabetes, sem hipertensão, sem cardiopatia e sem nenhuma doença coronariana. Aí eu pergunto para vocês, pergunta 3, qual é o pior, a doença ou a vacina? Eu preciso que você me explique isso dando a sua resposta de caráter imunológico, tá? O que a gente pode esperar dessa vacina aqui para frente? Eu vou explicar para vocês e aqui vai estar a resposta, qual é a pior, se é a vacina ou se é a doença, tá? Ao estudar doenças respiratórias, doenças de caráter respiratório, a gente sabe que essas doenças elas são mais visíveis e mais graves em nível de inverno, porque ela tem um caráter sazonal, como eu falei anteriormente, né? Sazonal significa em nível de estações. E ela tem maior transmissibilidade no inverno, como o sarampo. O sarampo tem transmissibilidade maior que 50% no inverno. Todas as doenças respiratórias se dão de caráter sazonal. De uma forma bem simples, o vírus não é urso, ele não inverna, ele não fica parado, tá? Ele manifesta, porque o vírus, na verdade, ele não gosta de calor. Então, ele se manifesta mais nos períodos mais frios,
né, nos períodos sazonais, outono e inverno. Mas isso não quer dizer que ele está hibernado igual um urso, não. Ele existe, ele está presente, com menor fator de virulência, né? Então, a gente pode se dizer de uma forma bem simples que as condições climáticas elas são favoráveis ou desfavoráveis para a virulência e a transmissibilidade das doenças sazonais. Também tem a resposta do verão. No verão ninguém fica grudado um no outro. E o pessoal faz mais atividade física que aumenta a imunidade. No inverno as pessoas ficam mais juntas, principalmente nos países que já são mais frios. As pessoas ficam mais isoladas, ficam mais dentro de casa, né? Se ficam mais próximas umas às outras, os locais são fechados. E isso pode aumentar a virulência, né? E aí também essas doenças de caráter sazonais, elas têm fatores sociais. As condições climáticas e a exposição desses indivíduos que têm um fator social debilitante, né? No inverno é normal que a gente fique mais enclausurado, que fique mais próximo um do outro. Então, o Covid está se comportando exatamente como uma doença respiratória. Na Europa, o que aconteceu? No mês de janeiro, dezembro e janeiro, faz muito frio. Então, eles tiveram o primeiro pico nessa fase. Aí, quando deu abril, maio, que na Europa é verão, mas é um verão 43, 44 graus, a curva achatou e diminuiu absurdamente. Então, eles negligenciaram esse fator e agora está começando a seguir o segundo pico. Eles estão fazendo lockdown novamente. Um dos países que mais tem idosos no mundo é a China e o segundo é a Itália. Então, a Itália já está no processo do segundo pico e já está regredindo para um segundo lockdown. E as pessoas tiveram aquela impressão, né, no verão. Opa, nós estamos vencendo a pandemia. Não, espera que ela vai voltar. Na verdade, isso aconteceu com todas as gripes, com a gripe espanhola e todas as outras gripes que apareceram. Lembra que no Brasil nós fechamos o país em março, precisamente 14 de março? E aí, no mês de junho e julho, foi quando foi aquela curva mais alta de todas, que foi quando começou a ter mais de 1.000 mortes diárias no Brasil. E a gente também tem que pensar que não é só a temperatura, é o comportamento da estação. As pessoas ficam mais dentro de casa e a temperatura média cai, né? E aí, quando chegou mais ou menos no mês de setembro, a curva começou a cair. E foi caindo, diminuindo para a quantidade de mortalidade de 1.000, né, para 900, 800.